né, que é necessário fazer. Diga, Chico. Para fazer uma reflexão e vocês me ajudarem aqui, você, Gomes, os ouvintes também, né? Porque a imprensa da cidade, e eu tenho que concordar, em parte é merecido as críticas que acontecem, e feita pela Câmara de Vereadores, e alguns se colocam contrários ao que é informado ou comentado. Eu quero aceitar a minha parcela de culpabilidade nisso, porque eu sou um crítico cáustico, né? Eu não vim aqui para passar manteiga no pão de ninguém. A gente quer a melhoria de serviços, de atendimento do nosso município, porque eu entendo que quem mais sofre aqui é o pobre, aquele que não tem condição. Então, a gente sempre está cobrando melhoria. Isso não agrada. Não tenho dúvida nenhuma que é desagradável você andar cobrando das pessoas. Mas se você não quer ser cobrado, assuma um posicionamento correto. Inclusive, pode até ser elogiado, embora não seja muito meu feitio andar elogiando. Então, eu quero me referir a um fato acontecido, Caio, exatamente na última sessão da Câmara Municipal de nossa cidade, na volta dos trabalhos legislativos, né? Eu acho que a Câmara incorreu numa demonstração inequívoca de desrespeito para com a nossa comunidade, né? Ela aprovou em poucos minutos os pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, Fiscalização, Orçamento, Desenvolvimento Econômico e Emprego e Renda, na sua segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2022, realizada ontem, né? Encaminhado pelo Poder Executivo Municipal há apenas 2 dias úteis, a Câmara de Vereadores aprovou a toque de caixa e sem nenhum pudor, na minha opinião, o projeto de lei número 11/2022, que autoriza a Prefeitura de Alagoinhas a abrir crédito suplementar de todos os tons e todas as cores. É realmente lamentável que situação e oposição se unam e, em poucos minutos ou segundos, cele o destino da população de Alagoinhas, aprovando um parecer a um projeto de lei que irá permitir ao chefe do Poder Executivo anular o que havia sido planejado no seu orçamento e aprovado há pouquíssimos meses, anteriormente, portanto, pela própria Câmara de Vereadores. Talvez por acreditar na falta de compromisso do Poder Legislativo para com a nossa população, o governo fez a festa e, numa única tacada, conseguiu a autorização da Câmara de Vereadores para suplementar o seu orçamento com origem na anulação de reserva de contingências decorrente de operação de crédito e anulação de dotações orçamentárias, ou ainda, preste atenção, ou ainda, por excesso de arrecadação. O fato é que, com a aprovação do projeto de lei número 11/2022, o governo municipal passou a ser o senhor do seu destino, enquanto que a população de Alagoinhas sofrerá as consequências do silêncio e da omissão daqueles que demonstram a cada dia distanciar-se dos compromissos firmados com a nossa população e com aquilo que costumamos chamar de dignidade, Caio Pimenta. A sessão de ontem tratou exclusivamente, né, dessa votação, é uma votação feita por unanimidade. Só para explicar à população que são créditos suplementares, né, existem aí algumas fórmulas, né, de adição ao orçamento público, crédito extraordinário, créditos adicionais, entre eles os créditos suplementares, que se destinam justamente ao reforço, né, de uma dotação orçamentária já existente.
justamente porque o governo só pode fazer aquilo que está em lei. Se não estiver no orçamento, né, a destinação desse recurso para determinado fim, ele não pode utilizar. Então, o governo envia esse projeto de lei para abrir aí mais um espaço para aumentar o gasto em determinadas partes do governo nesse sentido. Me chama a atenção, Gomes, que isso ocorra 2 meses após o início de um governo, né? Você teve a aprovação da lei orçamentária no final do ano passado. 2 meses depois já há uma alteração. É sinal que o orçamento foi impreciso, né? No mínimo, né? Caio, eu quero bom dia, amigo ouvinte, que nos dá o carinho e o prazer da audiência. Um abraço para você, Chico Reis, meu amigo e irmão. Um abraço para o outro que é Reis também, que é o Luciano, né? E para o Carlos Davi, que daqui a pouco, pelo que eu estou sabendo, vai adicionar um Reis também, porque a família está crescendo a cada dia que passa. Caio, na realidade, você falou em 2 meses. Você está sendo extremamente generoso. Não são 2 meses, é 1 mês e 3 dias, porque a data que esse projeto chegou lá. O que deixa transparecer para mim que o governo está completamente sem rumo, completamente perdido e atabalhoado, porque Chico fez uma exposição muito contundente aí, muito correta, não é? E o que é que a gente percebe com isso? É que os vereadores, talvez, por conta de não querer contribuir, com receio de paralisar o que já está paralisado, porque a cidade já está paralisada há algum tempo que você não faz nada, que você não poda árvore, que você troca luz com muitas lâmpadas, com muitas dificuldades, o lixo, a coleta do lixo está irregular, o tapa-buraco, que a gente ouve falar muito, mas quando você anda nessa cidade, você percebe que deve estar andando a conta-gota, os postos de saúde que não têm médicos, né? O posto de saúde daqui do Jardim Pedro Braga, que é o do Santo Antônio, que está sendo construído aqui, com verba, inclusive, de emenda dos vereadores, já vai caminhar para 2 anos completamente paralisado. Então, talvez os edis, com a pretensão de que não fossem cobrados por conta dessa paralisação, né, acabaram fazendo esse acordo, né, porque só pôde isso acontecer e você regimentalmente desprezar o regimento, porque houve um acordo. Como a casa é política, todas as vezes que acontece um acordo, naturalmente o acordo acaba vigorando, contanto que haja unanimidade, porque se houver uma dissidência somente, isso não poderá acontecer. Mas, Gomes, veja bem, o orçamento público ele teve a participação da Câmara de Vereadores. A própria Câmara discutiu, modificou aquilo que pôde, né, que foi viável politicamente, obviamente, mas a oposição, inclusive, criou algumas discussões que a gente até tratou aqui no programa, até a respeito, né, de situações, por exemplo, ali do orçamento para divulgação da Secretaria de Educação, coisas do tipo, né, questionamentos, né, sobre gastos. Enfim, houve uma discussão na Câmara sobre o orçamento. A Câmara não pode dizer, né, que estava alheia ao que foi apresentado pelo governo, né, com relação à peça orçamentária. E aí, nesse momento, eu tenho que concordar com o Chico o seguinte: ora, se você tem uma precisão de menos de 2 meses, como você fala, de se modificar o orçamento, de suplementar o orçamento, é porque houve erro lá atrás. Primeiro, na apresentação do orçamento e omissão por parte de quem tem que fiscalizar e identificar essas omissões, né? Porque não é admissível que a gente tenha que aceitar que em 2 meses, em menos de 2 meses, tem que se suplementar um orçamento municipal sem ter nenhum tipo de discussão sobre o porquê dessa suplementação. Se hoje perguntar para alguém no município o porquê dessa suplementação, ninguém vai saber responder. Nem eu sei o porquê, sinceramente, né? O governo não fez o debate sobre isso, a Câmara não provocou o debate sobre isso, e estamos nós aqui falando de um acordo entre oposição e governo, numa situação extremamente importante para Alagoinhas, porque você tira dinheiro de contingência para poder aplicar em alguma área do governo. Isso vai ter reflexo lá na frente. Sem dúvida nenhuma, cara. E me permita fazer uma observação. Eu não costumo discordar nem de você nem de Chico, mas eu vou discordar de você nesse instante, que na minha avaliação não houve erro. O que falta é competência desse governo, que está mais perdido do que cego em tiroteio em noite sem estrelas,
né? E que os órgãos que deveriam exercer o papel de elaborar e planejar o que não foi planejado de uma certa forma correta. Aliás, os órgãos planejaram muito bem o Código Tributário que penalizou a sociedade e até hoje penaliza, e nós vamos sentir os reflexos um pouco mais na frente. E digo mais, tem um outro detalhe, anote aí, esse orçamento, essa suplementação não vai chegar a julho, porque quando chegar no próximo de julho, pelo andar da carruagem, você vai perceber que vai ser necessário uma outra suplementação. Aí, talvez os vereadores não tenham percebido a perversidade que o governo faz com eles, porque praticamente com essa aprovação desses 33%, ele não precisa estar discutindo com a Câmara de Vereadores, só na hora que precisar de uma outra suplementação. Os vereadores que estão sendo muito cobrados, né, que estão também com os nervos à flor da pele, alguns às vezes acham que não devem ser criticados, outros acham que têm experiências excessivas. Eu me lembro de um filósofo que dizia o seguinte: eu só sei que nada sei, né? Mas se alguns vereadores acham que sabem tudo, porque o vereador, o edil, está sujeito ao erro e está sujeito ao acerto. Mesmo quando ele acertar, naturalmente vai haver sempre alguém que vai discordar do acerto dele, e que, porque o acerto não é de comum acordo ao que o contribuinte pensa, determinado contribuinte, o contribuinte vai estar contrário, e o edil tem que estar completamente aberto justamente às críticas, às observações, porque se ele não estiver aberto para isso, naturalmente ele não vai poder disputar um cargo eletivo, porque o cargo público que se exerce vai ser sempre passível de cobranças, vai ser sempre passível de crítica, e é importante, porque o vereador, igual a outra pessoa qualquer, comete erros, mas é importante que ele cometa o menor número possível, é importante que ele compreenda que ele não é um semideus, que ele vai receber crítica sim, que ele vai, em alguns momentos, errar sim. Agora, é preciso compreender, que ele entenda qual é o papel, qual é a função dele na casa, para que ele possa não pensar que poderia paralisar o governo, porque se o governo não quisesse ser paralisado, ele teria elaborado uma peça orçamentária que não precisasse ser retocada um pouco mais na frente, Caio. Mas é aquela coisa, né? Me parece que algumas áreas do governo, quando está dando certo, o governo não quer que dê certo e ele modifica. Observe que recentemente, pelo menos a impressão que nós tínhamos, e eu espero que dê certo com o André lá no SMTT, a impressão que nós tínhamos é que essa questão da SMTT, essa questão do trânsito da cidadania, do transporte público em si, que ela iria melhorar, mas na hora que nós tivemos essa impressão, o que foi que o governo fez? Igual aquele sambinha, aquele conjunto, só para contrariar, modificou tudo. Como é que você muda o que inicialmente se deixa pelo menos a impressão de que está ou vai dar certo? Então, é preciso que o governo compreenda isso, é preciso que o governo pare de brincar com a sociedade, com o contribuinte que tem pago os seus impostos com muita dificuldade e trabalhe, né? Porque na realidade existe uma letargia completa desse governo, né? E os vereadores acabam embarcando nessa canoa furada, né? Porque se não é dado a suplementação agora, se não existe unanimidade, o que é que iria acontecer? Iria se observar o prazo regimental, observando-se o prazo regimental, alguns podem dizer, mas vai paralisar a cidade. Vai paralisar o quê? A cidade já está completamente paralisada, Caio. Já não é desse ano de 2022, não. 2021 foi paralisado, 2019, então já há algum tempo que a cidade não cumpre, né, que o poder público não cumpre com o seu papel, embora o problema me parece não ser dinheiro, porque é inadmissível com as receitas anunciadas quando são tratados na Câmara a apresentação dos quadrimestres, né? A gente tem dinheiro aí para dedéu. Então não dá para você ter essa argumentação. É preciso que os órgãos do governo, as secretarias que têm o papel de elaborar justamente a peça orçamentária, que pelo menos esclareça, porque ela vai explicar... Não, você falou uma coisa certa, inclusive a Rose, né, a secretária da Fazenda, quiser vir no programa explicar o porquê
dessa necessidade, ou a secretária de Planejamento, a Virgínia, né? É Virgínia, quiser vir aqui para explicar, porque a mim, né, a priori, me parece que é um erro, sim, de planejamento. Né? Em 2 meses você precisa de uma suplementação orçamentária. É falta de competência, Caio. Não é erro, não. Você não pode ter tantos erros assim, Caio, seguidos, um atrás do outro. É falta de competência. Não sei se é vaidade para reconhecer isso. Está precisando modificar alguma coisa, Caio. Caio, o que me preocupa nisso aí é que seja A, B ou Z, quem sofre com isso, e no momento em que deveria ser ajudada, é a população de Alagoinhas, notadamente a população mais pobre. É quem está arcando com tudo isso, é quem está abarrotando os cofres públicos. E o Executivo demonstra uma completa insensibilidade, uma falta de noção para com a atual situação. E o que me assusta ainda mais é saber que a decorrência desse sofrimento imposto à população vai trazer problemas no corpo do contribuinte, no corpo físico do contribuinte, e quem está dirigindo isso é uma pessoa que foi formado para curar males físicos e até mesmo emocionais do ser humano. Então, eu fico assustado com essa coisa toda, essa total insensibilidade acontecida. A minha esperança estava residindo exatamente na resistência que pudesse ser apresentada pela Câmara de Vereadores, porque lá, como é mais de um, não é apenas o gestor, mais de um, você pressupõe que existe uma pluralidade de opiniões e alguém poderia fornecer um argumento que servisse para que os outros se tocassem a respeito de quem os elege. Quem elege a Câmara de Vereadores, na sua grande maioria, ou com a ênfase necessária, é exatamente essa população mais pobre. E parece que para ela nenhuma atenção está sendo dirigida, quando ela deveria ser o móvel da atenção do município. Então, eu não fico resignado com essa situação, porque esse é um momento em que o município deveria entender a dor do seu contribuinte, o seu contribuinte, que é o seu eleitor. Mas, infelizmente, essa sensibilidade renunciou à moradia no Paço Municipal. Mas, Caio, para finalizar, deixa eu colocar aqui um outro elemento que nós não consideramos. Existe, Chico, inclusive, um questionamento, ou melhor, uma orientação do Tribunal de Contas dos municípios para que não se aprove esse tipo de emenda. Não, verdade. O Ministério Público de Contas, inclusive, enviou um parecer na época das contas de 2018, do Joaquim Neto, o parecer pela reprovação das contas, justamente por causa dessa movimentação, né, de suplementação, né, da forma como foi feita ontem. Né, e mesmo isso foi ignorado pelos vereadores na hora da votação. Né. São semideuses? Eu não sei, eu sei que o nosso papel aqui, enquanto imprensa, enquanto cidadão que paga imposto, que sustenta inclusive salário de prefeito, secretário e vereadores, a gente está questionando aqui as situações que acontecem. Não me interessa a vida pessoal de ninguém, mas a vida pública e as ações que incidem sobre a vida do povo, da população, e inclusive nós aqui, né, que estamos no programa, nós temos a obrigação de discutir isso. Né, e de questionar também. Né? Então, agora, Caio, são deploráveis os pareceres que são dados das comissões daquela casa. Se você olhar, sem nenhum conteúdo, só faz passar en passant, só faz passar para frente. Então, aí eu não sou saudosista, não gosto de viver no passado, mas ai que saudade me dá. Infelizmente, a gente fica sempre relembrando dessa música. E olhe que daqui a algumas décadas, pode ter certeza que muita gente vai lembrar do legislativo que nós temos hoje e vai sentir saudade também, porque a cada dia que passa, parece que a legislação ela é feita, né,
a atuação do Zé Dias é feita de forma que a gente possa lembrar sem saudade de quem passou e que em algum momento a gente exerceu uma série de críticas. Tá difícil, tá difícil.